O Igor 3K anunciou oficialmente que o Flow encerrou podcasts. E com essa mudança, Sérgio Sacani vai para o Redcast, inflando aí a extrema-direita. Bom, se você está meio perdido, qual podcast encerrou, quem é Sérgio Sacani, não sabe, calma, a gente vai explicar tudo isso para você agora no Plantão do Meteoro. Bom, nessa altura do campeonato, Pedro, se a pessoa não sabe o que é o Flow ou quem é o Sérgio Sacani, tá muito perdida. Mas tudo bem, a gente vai dar o contexto geral aqui. Ao que parece, olha, na minha visão, a bolha do podcast tá explodindo, Pedro Zambart. Eu não acho que a bolha do podcast está explodindo, Lúcio. Eu acho que essas mudanças é fruto... Claro, a bolha desinchou, evidentemente. O Flow é um grupo que foi afetado diretamente por aquele discurso do Monark. E esse corte não é sobre o Monark, mas eu só estou citando um passant que o Igor chegou a ter um prejuízo de 8 milhões com a saída dele, segundo palavras do próprio. Ele perdeu todos os patrocinadores, foi um processo longo até recuperar tudo. Só que eu acho, Lúcio, que isso na verdade são mudanças profundas que estão acontecendo aqui no YouTube. E aí aquele formato do Flow de um canal principal com as lives e outro canal de cortes, isso tá mudando e o YouTube tá empurrando a gente para fazer um único canal com todas as atrações. O Flow começou acabando, para quem não sabe, só dando contexto, para quem nunca ouviu falar de Flow, Flow é um dos maiores YouTubes, um dos maiores podcasts do Brasil, nesse formato tipo MesaCast, que vem da tradição aí desde do Pânico na Jovem Pan, da própria Jovem Pan que passou a fazer as transmissões televisionadas dos seus programas de rádio. Eles montaram um podcast, cresceram muito no período da pandemia, 2020, 2021, e o Flow deu origem ao Podpah, que hoje é maior do que o próprio Flow, deu origem também ao Inteligência Limitada do Vilela. Eram pessoas que iam gravar na casa dos rapazes lá, que começaram aí em Curitiba, né, Lúcio? Depois vieram para São Paulo. Vocês exportam um monte de coisa pra gente. Apesar de não serem curitibanos, tá? O Monarca é de São Paulo, o Igor é do Rio. É do Rio, Eles criaram em Curitiba, mas não são curitibanos. Isso é bem curioso. E aí, cara, o que eu acho que aconteceu assim, foram dois podcasts. Quais podcasts que foram eliminados? O Vênus, que era um flow para mulheres, nas palavras deles próprios. O Monark participou da confecção desse programa inicial, que é com aquela humorista Cris Paiva, e a outra menina que é a... Gente, me fugiu o nome da apresentadora do Vênus. Peraí, apresentadoras... Vênus... Eu esqueci o nome dela também. Eu esqueci o nome dela. Mas ela era melhor que a Cris Paiva. Yasmin Yassine, sim. E aí eles tentaram reformular o programa, porque os views estavam caindo, e aí eles tentaram reformular em 2 programas diferentes, com as 2 separadas, acabou meio que não dando certo, é Yasmin Yassine, exatamente. E acabou, acho que não dando certo, pelo menos do ponto de vista de negócio do Grupo Flow, e aí foi anunciada uma pausa indeterminada. Eu já tinha achado estranho quando eu vi a live das meninas falando disso, e aí eu achei mais estranho ainda quando o podcast Ciência Sem Fim do Sacani foi encerrado, o Sérgio Sacani, que é um dos maiores influenciadores e divulgadores científicos do Brasil, muito criticado pelo posicionamento que ele tem com minorias e também a falta de responsabilidade que ele tem com muitas informações. Eu conversei essa semana com a jornalista Amanda Miranda, que falou de uma participação dele numa palestra universitária em que ele mentiu, e ele seguiu mentindo e o público dele atacando a Amanda. E aí o Igor falou a respeito do encerramento desses programas. É uma explicação aqui do ponto de vista de negócio, gente, mas é interessante a gente acompanhar o que está acontecendo com o Flow. Deixa eu pegar aqui no minuto 13h47. Vamos lá. Porque assistir 1 hora não dá, não. Não. É só alguns minutos só. É legal trazer o ponto de vista deles para eles não falarem assim, o Meteoro tá inventando. Não, Igor, eu tô mostrando na tela o que você falou. Meu, o que tá acontecendo? Não, é sério. Você queria tanto participar desse... eu queria vir cobrar. Porque, é sério, as pessoas estão me mandando mensagem também. Ô, Batista, você ainda tá no Flow? Eu falei, tô. E hoje vamos descobrir o que tá acontecendo Não, aqui. a gente hoje descobrir se você continua. Hoje, na verdade, isso que eu falei aqui do Live Pix é, na verdade, pra arrecadar fundos pra te mandar de volta pra Angola. Já prepararam... Vai abrir a vaquinha reverso. Vaquinha pra mandar o Batista de volta pra Angola. Eu já sei que não posso ir pra Santos. Lá já tem um navio preparado. Eles já prepararam. Então nem vou pra Santos. Mas é real. Vi muitos comentários. As pessoas falaram, não, o Flow faliu.
não, o Flow tirou o camisa 10 do Flow. O que tá se passando quem na que é o cabeça? camisa O que 10? tá acontecendo no Flow? Cara, olha, essa é uma... Eu posso responder isso, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Só um Ixi, pouquinho. Maria. Ih, vamos lá, Né? então. Tá, bom, quando a gente começou a fazer quando a gente começou a fomentar o mercado, a criar um mercado, né, de videocast, de podcast, a gente tinha uma visão porque era como as plataformas funcionavam naquela época. Eu tô falando de 2020, né? 2020. Beleza, como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tinha o entendimento que se a gente fosse criar um conteúdo de qualquer outra coisa que fosse um pouco diferente, ou que fosse inclusive, por exemplo, games. Vamos criar um conteúdo sobre games. Esse conteúdo, para que desse certo, ele precisaria estar num canal separado. É por isso que a gente tem o canal de corte separado, inclusive. E sempre foi assim, né? Todo mundo faz assim até hoje, mas eu não sei mais se esse é o melhor método, né? Legal. E aí a gente foi criando outros programas. Correto. Aí a gente criou... um monte. Aí a gente chegou num ponto que aí a gente pula um pouquinho no tempo e a gente cai em 2025. Então a gente tá falando que de 2021, pra valer, 2021 até 2025, a gente operou dessa forma durante todo esse tempo, né? Durante esses anos aí. Cara, e eu entendemos que não é mais assim que funciona da melhor maneira. Então, o que a gente já tinha feito antes? A gente já tinha feito um movimento do Flow News, né? O Flow News, ele existia num canal separado, ele existiu num canal separado durante mais... Pra quem não sabe, Flow News é um canal de notícias que eles contrataram o Carlos Tramontina, que era da Globo. Contrataram o Megali, que ainda é da Band. E aí eles botaram os programas do Flow News dentro do Flow Podcast. O Megali é contratado? Eu achei que ele era só colaborador. Entrou em pausa. E aí a gente decidiu, e a gente entendeu que Ele é colaborador, é um freela. Acho que o Tramontina é contratado. Ah, boa. o Flow News seria melhor se fosse um conteúdo dentro do canal do Flow, né? A gente... Bom, tem vários desafios em fazer conteúdo jornalístico, né? Especialmente com a opinião das pessoas tão polarizada de uma forma extrema. Polarizado não é o problema. O problema é ser polarizado ao extremo, que coloca as pessoas que ficam numa posição que tu não quer nem ouvir o que o diferente está falando. Só porque ele falou alguma coisa fora da caixinha, já não faz parte da patota e a princípio tá dentro da outra, né? E aí, muitas vezes não tá. Isso é uma parada interessante, porque eu duvido que se colocar dois caras desses aí e falar uns 15 temas, eles vão divergir em algum, pô. Né? Bom. Sempre vai, pô. A menos que você... Que seja... Nem sei. Não, sabe o que eu percebo? Eu percebo muito que o público... Mas não importa o que tu percebe, porque tu me fez uma pergunta e ainda não acabei de responder, pô. Então foda-se. Fala aí. Não, fala aí. Por que nós estamos a falir? Vai, nos explica, chefinho. Chefinho, nos explica. Por que nós estamos com medo de perder o nosso trabalho? Por que estamos a falir? Aí se liga. Beleza. Então a gente fez esse movimento com o Flow News, né? O Flow Games e o Flow Sport Clube, eles continuam funcionando da forma que estava antes, porque no caso deles faz sentido, dentro da estratégia que a gente traçou. E a gente tava... E o Vênus, já que a gente tá falando de tudo, o Vênus, ele foi um dos programas que a gente até relançou ele algumas vezes durante o tempo aí, né? Nesse caso, era um programa... É um programa que a gente... sentia que não estava rolando, não estava funcionando trocar o pneu com o carro andando, né? Então a gente relançou o Vênus acho que 2 vezes. Sim. E criamos conteúdo dentro do Vênus lá também para entender, para ver como é que funcionava. Mas sem a estratégia, sem o tempo de cérebro necessário, eu diria. Né? E, bom, o Ciência era para também... A ideia era... Não era acabar o Ciência, a gente queria que o Ciência continuasse, né? Mas... Cara, o Sergião, ele começou a não poder vir. Olha aí. Né? Então, o cara que é fã do Ciência... isso não quer dizer que vai acabar a ciência aqui na parada, né? Não sei se vocês se ligaram, mas a gente tem a gente chamou aí nas últimas semanas aí... essa semana que não tem, mas na anterior teve, na outra também teve, pessoas para falar de ciência, porque a gente até gostaria de trazer o projeto
para dentro do Flow, né? Lúcio, vamos resumir essa conversa toda do Igor, que ele dá voltas e favor. voltas. É o seguinte, houve uma mudança nos algoritmos do YouTube, o Flow está enxugando a operação. É isso que está acontecendo. As meninas foi um caso de um corte mesmo, que acho que estava dando algum problema com o rendimento do canal para o formato da empresa deles, que demanda que eles tenham muita visualização. E vamos falar em português bem claro. O Igor brigou com o Sérgio Sacani. O cara não vem mais? E aí ele continua aqui e fala um pouco dessa briga. E por que não é o Sergião? Cara, porque cara, o Sergião, ele não estava podendo vir nas paradas. E é basicamente por isso que parou de funcionar lá. Mas não é bem isso, não. Cara, você que é fã do Ciência Sem Fim, entra lá no canal do Ciência Sem Fim e olha os últimos meses, acho que é julho. Né? Teve um mês aí que eu acho que não teve nenhum programa no estúdio. Né? E a gente tentou colocar outras coisas, né? Outros conteúdos ali, pra coisa andar e não rolava. Porque eu entendo que a galera que se inscreveu no Ciência Sem Fim lá, em boa medida, tava ali pra ouvir o Sérgio. Tá ali pra ouvir ciência, mas em boa medida tá ali pra ouvir o Sergião, né? Então, cara, ninguém arrumou briga com ninguém. É só brigou, né? O cara não podia vir. E aí não dava pra manter, Sim, né? sim. Como eu vou... Querendo ou não, é uma empresa. E... Não, e assim, o cara não queria pagar as paradas. Pô, tinha umas paradas acontecendo ali, né? Sim. Nunca foi um projeto, inclusive, sempre foi um bom projeto, inclusive. Financeiramente falando, Financeiramente falando, sempre foi um bom projeto, né? Mas o ano do Sérgio foi complexo. E aí, no momento que a gente se compromete com pessoas, marcas e tudo mais, a gente tem umas entregas que precisam ser feitas que simplesmente não estava dando para ser feito. Então, acabou que não ficou inviável manter do jeito que estava e a gente está pensando em fazer a movimentação semelhante ao que foi com o Flow News. E, bom, O que tu tá olhando aí, cara? Não, tô vendo aqui se chegou lá. Tá, bota lá. Resumindo só, ele fala um pouco mais pra frente na conversa que o Sacani propôs vários projetos e que ele, como o Igor, não é obrigado a aceitar. Aí o problema, Lúcia, é pra onde é que o Sérgio Sacani foi? Pro Redcast. Qual é a fama do Redcast? Não por acaso tem esse nome, né? Né? E assim, ele saiu de um lugar que, assim, o Flow não é uma Brastemp, mas ele saiu de um lugar onde ele tinha bastante alcance para falar de ciência para um lugar que tem propaganda disso aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês lá no Redcast. Que nenhum juiz perseguidor, nenhuma ditadura totalitária, nenhuma esposa adúltera, nenhum filho bastardo ou indigno tome um centavo de você para você dominar essas... O programa dele tem anúncio do Renato 38. Minha nossa. É pra aí que o Sérgio Sacani foi, gente. habilidades, você não precisa desse treinamento, mas esse treinamento vai lhe economizar milhares de horas de pesquisa, que é o que nós fizemos antes de oferecê-lo a você. Você vai ter suporte durante um ano, suporte integral, por escrito, por telefone, o que você quiser, para você ser capaz de comprar, vender e o mais importante de tudo, manter bitcoins com autocustódia offline. Propaganda de Bitcoin! Tem quem cai nisso? Real? Real! E olha lá, o Sérgio Sacani todo felizão no Redcast. Cara, eu sempre. Não, eu lá no Ciência Sem Fim, né? Eu queria fazer uma série. Eu conversei com o Vitor Soares, que é historiador, conversei com o Iclis também, entendeu? E eu conversei com o Thiagão Braga também. E eu queria levar o Gaiofato e tal. Cara, eu gosto muito de história. E tem essa parada, né? Que muita gente me criticava durante muito tempo, falando que eu só levava a galera da área de exatas. E falavam que eu não achava que humanas era ciência. Eu falei, como não, cara? Minha mãe é cientista, é pedagoga, entendeu? Então, e eu sempre falei, cara, eu acho que história, eu acho que é uma ciência sim, entendeu? Tem essa discussão, né? Das ciências humanas e tal. E aí ele fala que respeita as ciências humanas, porque ele levou o Gaiofato no primeiro programa dele, que tem propaganda de Bitcoin, Lúcio. É Esse muito é o Sérgio estranho, né? Sacani, cara. O Sérgio Sacani já teve uma participação numa entrevista aqui no Meteoro certa vez e ele não se diz de extrema-direita. Ele não se diz... É o cara que meio que se coloca como isentão. Mas o cara é o fã do Elon Musk, né? É o fã do Elon Musk. E outra coisa também, vamos supor que ele esteja falando a verdade, tá? Eu desconfio muito dessa declaração dele. Não estou dizendo que você está mentindo, Sérgio, mas no mínimo você está sendo ingênuo. Ele sacou que ele cresce mais
insuflando um público assim. Isso é batata. Ele sabe que é o Redcast de extrema-direita, só que ele não liga pra isso. E uma coisa que eu fico pensando até onde ele também vai, achando que ele tá realmente promovendo ciência, Lúcio. Porque nesse caso a política pega. Quando for pra negar ciência, eles vão negar a ciência. E é complicado, né? Porque aí o histórico do Sacani não é muito favorável, Não. né? Um cara que vai no Brasil Paralelo. Putz, é complicado. A pessoa que vai no Brasil Paralelo e se diz divulgadora científica, ela tá numa contradição, porque o Brasil Paralelo tem histórico de negacionismo, né, científico. Mas eu continuo com a minha opinião do início do corte, Pedro Zambarta. Para mim, a bolha de podcasts estourou. Por quê? Porque é muito caro fazer podcast. Os 500 que foram lançados, poucos ficaram de fato, poucos continuam de fato. E aí teve, né, todo mundo queria fazer um podcast. A pessoa tinha uma empresa, queria fazer um podcast da empresa. Daí fazia lá a gravação do CEO com uma outra pessoa totalmente desinteressante, dava 300 visualizações, a pessoa fazia 2, 3 episódios e parava. Então, é difícil fazer podcast. Não é fácil não, minha gente. É bem complicado você manter uma frequência, manter interesse, né, acontecendo, especialmente quando você não depende do convidado. Porque tem muito podcast que você depende do convidado para saber se vai ser bom ou não o resultado. Já podcast que mantém as mesmas pessoas sempre, falando de alguns assuntos, como por exemplo o Nerdcast, né? Do Jovem Nerd, que a gente citou aqui em algum momento. É muito difícil, né? Tá há anos aí e consegue se manter mesmo sem se basear, se emprestar a popularidade de quem está sendo entrevistado. Isso é muito legal, porque aí você consegue manter um público fiel. Mas é bem difícil. E aí, muita gente tentou, pouca gente conseguiu, de fato. E eu acho também que tem uma questão do tamanho das empresas, né, Lúcio? Eu acho que o Igor apostou numa empresa grande, no grupo Flow, eles tinham uma CEOs que não era ele antes, agora ele reassumiu a empresa, parece, está diminuindo de tamanho. Você citou o Jovem Nerd é um podcast que antes se dizia isentão, depois ele foi mais pro lado progressista, apesar da gestão da Magazine Luiza. E é um site que se mantém também, porque a equipe deles não é muito grande. Mesmo com essa demissão em massa agora do Nerd Bunker, foram 5, 6 jornalistas demitidos. O Flow tem 80, 100, acho que 200 pessoas contar tudo. Então é bastante gente. Muito bem, já passamos do tempo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui. Manda aqui embaixo. Um grande abraço. Até a próxima.